Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Renner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje nós vamos fazer aí uma mistura, Uma mistura de livros bagaceiros e relendo livros da minha adolescência, e o livro de hoje é Leak, de Kylie Scott. Então, Bia, roda a vinheta e logo mais a gente vai falar sobre esse livro. Olá, leitores e leitoras! Esse vídeo vai ser sobre esse livro aqui, que é da saga Stage Dive, mas a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, sendo considerações iniciais, spoilers e considerações finais. Não te preocupes, pequeno gafanhoto, caso tu não queira ser atingido por spoilers, a nossa maravilhosa e perfeita editora Beatriz vai colocar um timestamp aqui pra tu poder passar a sessão de spoilers sem levar nenhum, então não te preocupas. Considerações iniciais. Então a gente já começa o nosso livro com a nossa personagem principal e narradora, então o livro é em primeira pessoa, que se chama Evelyn. Eve, presente, mas que nem nós duas. A Eve está acordando nesse quarto de hotel em Las Vegas, onde ela foi com a sua melhor amiga Lauren para ali comemorar o seu 21º aniversário. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos, a maioridade é com 21 anos de idade. Antes disso, tu não pode beber. Então elas foram pra lá pra virar uns famosos goró. Enfim, não só ela está acordando nesse quarto de hotel, como ela está acordando do lado de um cara absurdamente gostoso. Esse cara aqui. Como blogueira, tu sabe que eu sou uma excelente leitora, né? Eu esqueci o microfone. Ui! Não apenas ela acordou do lado desse cara completamente tatuado, lindo, completamente preocupado pelo fato dela estar passando mal e vomitando a cada 2 segundos. Este cara, a gente acaba descobrindo logo ali no início, que é o marido dela. Do quê? No caso, ela deu blackout, deu PT e casou. Não só isso, ela tá com um anel do tamanho do estado do Texas no dedo. Ela vai tomar banho pra tentar se acalmar e nesse meio tempo ela pensa, não, meu Deus, como é que eu vou falar isso pros meus pais? Não, não preciso falar. É só eu arranjar um anulamento. Ninguém precisa saber e tá tudo certo. Não! Ela sai, né, do chuveiro, olha no espelho e ela vê que tem uma tatuagem na bunda dela escrito David. No caso, é o nome do marido dela. E aí ela sai e ele fica tipo assim, tá tudo bem contigo? E ela, sim, o que exatamente a gente fez ontem? E ele fica muito, muito puto, que ela não lembra que eles casaram. Então ele simplesmente fala que ele vai resolver isso, vai resolver o assunto e ele sai. Então a gente corta esse primeiro capítulo completamente caótico para ela e a Lauren voltando de avião para casa. Elas estão voltando para casa, elas mal conversam porque a ressaca das duas está imensa e aí tu se pergunta, Isadora, aonde estava a Lauren quando a Evelyn estava casante? A Lauren estava com um boyzinho que ela conheceu. Foi aproveitar as belezas de Las Vegas, não é mesmo? Quando elas saem do avião em Portland, onde as duas moram, inclusive dividem um apartamento, é onde a porra toda estoura. Porque nesse meio tempo todo mundo sabe que a Evelyn casou. E por que isso seria um problema? Porque tá cheio de paparazzis no aeroporto perseguindo ela. Então a Lauren simplesmente enfia um óculos escuro na cara dela, coloca ela dentro de um táxi, entra atrás e fala, dirige, dirige! E aí o cara começa a dirigir. E a Evelyn fica tipo assim, por quê? Por que o óculos? Por quê? E ela fala, não sei, é o que as pessoas fazem em filmes. E já me pegou esse livro desde o primeiro momento em que eu li, porque ele tem uma camada de comédia incrível, comédia de dar risada, de tu rir, não é tipo, não, tu dá risada, tu dá gargalhadas. E nem é o livro mais engraçado dessa série, o que me deixa mais ainda apaixonada por Kylie Scott. E aí, nesse momento, a gente entende o que está acontecendo, porque Lauren é uma grande fã de Stage Dive. Quem é Stage Dive? É o nome da nossa série, mas também é o nome de uma banda. Simplesmente a banda mais famosa do mundo, e a Evelyn acabou de casar com o guitarrista. Então a gente tem 4 livros nessa série de Stage Dive. Cada livro fala sobre um integrante da banda, e a gente sabe que nesse canal a gente gosta desse tipo de séries, né, onde cada livro conta a história de um integrante do grupo. Então o primeiro livro é sobre o guitarrista, David. O segundo é sobre o baterista, Mal, que o nome do livro é Play. O terceiro livro, que é Lead, fala sobre o Jimmy, que é o vocalista. E o quarto livro, que é Deep, fala sobre o baixista, que é o Ben. E a Evelyn apenas casou com David Ferris, o guitarrista mais cobiçado do mundo inteirinho. É óbvio que ela ia estar estampada em todos os jornais. Então ela, meio confusa naquele momento, decide não ir para o próprio apartamento, e sim para a casa dos pais dela, porque os pais dela têm de fato uma casa com cerca. Então ela pensa, isso talvez vai ajudar em alguma coisa. Eles acabam indo pra lá. A esse ponto, tá pipocando de paparazzi na casa dos pais dela, porque todo mundo já descobriu tudo sobre ela. Os pais dela estão, obviamente, muito, muito putos. E a Lauren precisa ir pra casa dela, que é aquele apartamento que ela divide, né? E aí eles acabam chamando o Nathan, que é o irmão da Evelyn,
pra ir levar ela em casa, em segurança e tudo mais. E o Nathan tem uma relação um pouco esquisita, um pouco afastada, enfim. Isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. Ela descobre, então, quando ela chega, que ela perde o estágio que ela tinha. A Evelyn é uma estudante de arquitetura, o pai dela é arquiteto, por mais que eles não sejam ricos, ele é arquiteto e ela está seguindo os passos dele. E esse estágio demorou anos para eles conseguirem e ela perdeu assim literalmente no estalar de dedos, e o pai dela está muito puto e devastado, né, obviamente. Antes disso, ela era barista, ela amava fazer café, mas como ser barista não dá futuro, ela acabou indo, né, ali fazer aquele estágio de arquitetura, enfim, porque faz parte do grande plano de vida que ela tem. Nesse ponto, muitas ligações na casa, muita gente bate na porta porque querem entrevista, porque querem foto, porque querem nananana. Oi. Um cara muito, muito grande bate na porta e esse cara muito, muito grande é o Sam, o guarda-costas de David Ferron, no caso, marido de Evelyn. E ele fala que o Sr. Ferron quer falar com ela para resolver sobre as coisas do divórcio, então ela acaba indo com o Sam para encontrar o seu marido. Só que ela vai encontrar o marido dela em Los Angeles, que é onde a banda inteira está. Então ela chega lá com o Sam, com uma mala de roupas minúscula, por sinal, e tá rolando e era uma mansão, está rolando uma festa de arromba. Ela resolve ir tanto para afastar a mídia dos pais dela, quanto para resolver isso do divórcio o mais rápido possível. Acho também legal lembrar nesse momento que a Lauren é extremamente fã de stage dive. Já tinha falado isso, né? Pois é, então estou reforçando porque isso vai ser importante pra frente. Assim que ela entra na mansão, ela conhece o Mal, que é o baterista, protagonista do nosso segundo livro da série. O Mal já chama ela de noiva criança. Aparentemente, esse é o apelido dela na mídia. E o Mal é um amor. Ele passa aquela energia de irmão mais velho, sabe? E eu amo isso em amizades de livros. Então, assim, o Mal, ele já está no meu coração desde a primeira vez que eu conheci ele nesse livro. Nisso chega David. David dá oi pra ela e ela vê no antebraço de David o nome dela escrito, uma tatuagem que combina com a dela da bunda, não é mesmo? E ela descreve que quando ela vê o David pela primeira vez, ela sente alguma coisa estranha no estômago, tipo brabuletas, sabe? Enfim, quando ela vê o David, ele está basicamente grudado em outra guria que está com um biquíni desse tamanho. E aí ele fala, tipo, não, vou te levar no teu quarto então. Só que ele tá meio cagando pra ela, assim. Ele vai levar ela pro quarto e a guria que estava com ele faz um beiço imensurável. Pensamento de Eva. Mal sabia ela que ele não se importava comigo. Com a mão apoiada na minha lombar, ele me conduziu em meio à festa até as escadas. Pessoas o chamaram e mulheres espiaram, mas ele não reduziu o passo. Fiquei com a impressão de que David estava envergonhado por ser visto comigo. Estando com David, por certo, fui avaliada. De todo modo, eu não me encaixava no papel de esposa de uma estrela do rock. Enfim, ele deixa ela no quarto, ele pergunta se ela precisa de alguma coisa, ela fala que não, que é muito gentil da parte dele, né, deixar ela ficar ali, ela agradece. Ele fala boa noite, tá saindo, e ela, David, acha que devemos conversar sobre ontem à noite? Ele parou, meio que escondido pela porta. Sério, Eve, pra que se importar com essa porra? E sai batendo a porta. Climão, né? Só que aí a gente percebe que ele tá muito puto com isso tudo, porque ele está apaixonado por ela. Foi amor à primeira vista pra ele. E ele tá puto porque ela não lembra. É por isso que ele tá puto. Nessa hora a gente tem um background bem leve dos personagens. Então a Eve sempre teve problemas com o peso, com insegurança, extremamente virgona. Ela teve poucas experiências no âmbito sexual, num geral, o que torna ela uma pessoa extremamente insegura de fato. E sobre o David, uma ex que ele tinha acabou com ele. E isso basicamente rendeu o álbum de maior sucesso da banda até então. Então a Eve tá naquele quarto, ela olha pela janela, vê o David com a guria do biquíni e ele olha diretamente nos olhos dela e ela se esconde atrás da cortina como se ela fosse uma criança. Engoli com força, tentando desalojar a pedra na minha garganta. O ciúme era tão ruim quanto a antipatia e eu não tinha direito algum de sentir ciúme. Então, como ela está puta, ela decide sair do quarto pra festa de arromba, porque, em teoria, ninguém manda nela, ninguém proibiu ela de sair, então ela vai sair, vai andar pela casa. Nesse momento, ela encontra o Jimmy, que é o irmão mais velho do David, que é o vocalista da banda, né, e protagonista do nosso terceiro livro da saga. E o Jimmy parece ser um escroto, bêbado e drogado. E o David meio que interrompe já falando merda, assim, porque o Jimmy dá em cima dela e ela nega, só que o David vê apenas os dois próximos conversando e já chega tipo assim, ah, tu vai abrir as pernas pro meu irmão? Uma coisa meio assim. E aí o Jimmy acaba insultando a Eve e o David fica
tão puto que vai pra cima do Jimmy e ameaça arrebentar ele no cacete, entendeu? Nesse momento, chega a Marta e tenta interferir pra defender o Jimmy e falar, tipo, ele não tá bem e tal, tu sabe que ele não tá bem, deixa ele e tudo mais. E o David manda ela pastar, porque vai se fuder, o que tu tá se intrometendo aqui na história, né? A Marta é assistente pessoal do David. E aí, os dois, o David e a Eve, meio que brigam. Ele falando, ainda está procurando ação, não? Deveria ter dito alguma coisa e eu ficaria contente em servi-la, disse ele com um falso sorriso. E olha só, você não está mamada hoje, poderia se lembrar de alguma coisa. Uau! Eu disse alguma mentira? Não, mas ainda acho justo dizer que você está sendo um cretino. Ele parou de pronto e me encarou, com os olhos arregalados, parecendo surpreso. Eu estou sendo um cretino? Ao inferno, você é minha esposa? E ela responde, não, não sou, você mesmo disse. Pouco antes de ir brincar na casa da piscina com a sua amiga. Apesar de ele, evidentemente, não ter se demorado muito lá, 5, talvez 6 minutos, quase me senti mal pela garota do biquíni. Aquilo não pode ter sido um serviço muito bem feito. Sobrancelhas escuras desceram tal qual nuvens de tempestade. Ele parecia menos do que impressionado. Que pena, também os meus sentimentos por ele estavam em baixa. Garota. Enfim, no outro dia, a Evelyn é acordada pela Marta, que é a assistente pessoal do David, né? E a gente conhece o Adrian, que é o empresário da empresa, que é o empresário da banda, basicamente, para ir falar com os advogados. Então ela basicamente toma um banho, coloca um jeans e uma camiseta e vai encontrar com os advogados. Só que são advogados, muitos advogados. E todos eles têm aquela cara de tubarão, de tipo, a gente vai tirar tudo que tu tem e vai te despedaçar pedacinho por pedacinho, tipo isso. E o David não está em lugar algum daquela casa. Então ela fica basicamente, ela é deixada aos lobos pelo David. E os lobos são o Adrian e toda aquela resma de advogados. E eles falam muito claramente que ela tem que assinar um NDA, que é aquele Non-Disclosure Agreement, né, que é... Beatriz, como é que é o nome? E que o David, para manter o silêncio dela, daria um acordo muito gordo para ela, né, daria uma bufunfa gorda. E ela fala que ela tá tentando interromper a fala deles para falar que ela não quer. Ela fala, tipo, não, peraí. E eles, não, tu não vai conseguir um acordo melhor que esse. Ela, não, calma, deixa eu... E eles, não, porque... esse acordo já é mais do que bom, porque tu merece, não sei o quê. E aí ela simplesmente tira o anel, joga na cara de um dos advogados e fala, eu não quero o dinheiro desse homem, vai se fuder, eu não vou assinar nada. E ela sai sem rumo. Ela sai da casa, tremendo, nervosa, e quem chega? O Mal. O Mal chega. E aí ele chega já brincando com ela, porque o Mal é essa criatura brincalhona, e ela tenta dar um soco nele e ele desvia. E ele fala, não, então eu não acredito que o David te jogou o Adrian e os advogados pra cima de ti. Ela fala, pois acredite, eu acabei de ser atacada. E ele fala, não, então vem comigo e tal. E ele basicamente leva ela embora para a casa na praia que ele tem, para que ela possa ficar pelo menos um pouco em paz. Então ela vai. Eles passam o dia basicamente assistindo filmes, conversando como irmãos, é claro, eu quero deixar isso muito claro. E eu amo essa relação demais também, eu quero deixar isso muito claro também. E o Mal acaba falando um pouco sobre como ele e o David são amigos basicamente desde sempre, muito amigos, basicamente irmãos. E David é o favorito de todo mundo, de todos os fãs, ele é o favorito do mundo. Ele é real idolatrado, tá? E o Mal é muito engraçado, juro pra ti, eu dei tanta risada com ele que não tá descrito. E aí a gente tem essa passagem aqui que, se eu cheguei a colocar, é porque eu achei interessante. Aqui. O David chega na casa da praia, puto que o Mal levou. Então, ó, ela se esconde atrás de um pilar, assim, e o Mal vai atender a porta, porque ele fala, tipo assim, eu tava me perguntando que tava demorando demais mesmo. E aí ela se esconde, o David entra e fala, seu merdinha, é melhor não ter tocado nela. Aonde ela está? A noiva criança está ocupada no momento. O Mal inclinou a cabeça, enfrentando o David com um olhar tranquilo. Mas que porra te interessa? Nem começa aonde ela tá. Lentamente, Mal fechou a porta sem olhar para o amigo. Hesitei, ficando parada. Ok, eu me escondi covardemente, tanto faz. Você deixou que ela enfrentasse sozinha Adrian e 3 advogados. Você, meu amigo, sem dúvida é o merdinha desse cenário em especial. Eu não sabia que Adrian ia pra cima dela com tudo isso. Você não queria saber, replicou Mal. Minta pra quem quiser, Dave, mas não pra mim. E, por certo, não pra si mesmo. David só o encarou feio. Ele sequer percebeu que eu espiava. Era triste admitir, mas mesmo zangado, David era de uma rara beleza. Ele provocava coisas em mim. Coisas complicadas. Meu coração saltava no peito. A raiva e a emoção na voz dele não podiam ser preocupação comigo. Isso não fazia sentido. Não depois da noite anterior e dessa manhã. Eu devia estar projetando isso e era uma droga eu querer que ele se importasse. Minha cabeça estava confusa. Afastar-me desse cara era a opção mais segura de todas. Sim, a gente sabe que tu vai super se afastar, né? Enfim, a gente tem algumas páginas de pura comédia onde eu dei muita risada. A gente acaba descobrindo nessa conversa que vazou uma foto dela fazendo a tatuagem. Sim, na bunda. Então, basicamente, a bunda dela tá exposta para todo mundo ver. E aí, ela começa a chorar, ela tá muito sentida e o David abraça ela. E ela abraça ele e chora e fala
que ali parece certo dentro daquele abraço. 2 dias, tudo bem, não vou estar julgando. Então eles saem dali e eles vão para Monterey, que é onde fica a casa do David, com uma trégua de amizade. Sei, amizade. Ele conta pra ela como eles se conheceram, né? Basicamente, ela tava nesse bar em Las Vegas, tinha uma garçonete servindo a mesa do David com os amigos dele, e essa garçonete, não sei se ela derrubou alguma coisa, enfim, e os caras começaram a partir pra cima da garçonete. E ela defendeu a garçonete, chamando eles de merdinha riquinho, que eles não sabiam porra nenhuma da vida, que eles não sabiam o que era dificuldade, só que não se faz isso com gente rica, porque senão tu é expulso, e o que aconteceu com ela? Ela foi expulsa, né? Seguranças levaram ela pra fora, e o David, ao invés de ficar com os amigos, foi atrás dela. E aí, ela tratou ele como uma pessoa normal. Óbvio, né, gente? Claro que também porque ela não fazia ideia de quem ele era, e ele falou, pareceu real. Então, ela basicamente oferece sexo pra ele. Quando eles se conhecem, ela fala assim, então, tu quer ir pro meu quarto, fazer umas firula e aí fingir que nada aconteceu? E ele fala, claro, bora, só que a esse ponto ela estava extremamente bêbada, então eles acabaram não fazendo nada, porque o David falou, não, olha, não vai estar rolando, porque tu não está em sã consciência. Um divo, né, pelo menos consciente. E aí eles se apaixonaram, eles não fizeram nada, porque ela já estava trêbada, né, e ela era diferente das outras garotas. Para! Ela, como parte da trégua, dá um beijo na bochecha dele e ele fica tipo assim, só que ao mesmo tempo ele passa a mão na bochecha e fica pensando e passando a mão na bochecha em silêncio. Então eles chegam na casa e ele coloca ela em cima do ombro e carrega ela pra dentro de casa, porque fala que como eles são casados, isso é um ritual. E aí ela fica abismada com a mansão, que é uma mansão na praia, assim, tem uma areia muito branca na frente, coisa mais linda. E ela fica abismada com a mansão, afinal, ela é pobre, né, gente? Tem um problema com o dinheiro mesmo. Mas enfim, só que aí a gente vai entrando na casa e a gente vê que a casa não tá quase nada mobiliada, porque o David sempre tava pra fazer a mobília e aí nunca fazia. Então ela entra e só tem uma cama. Só tem uma cama. E aí acontece vários morde-a-sopra nessa conversa, porque ela não lembra e quer lembrar, e ele lembra e quer que ela lembre, mas também não quer ajudar ela a lembrar, porque dói pra ele que ela não lembre. É um morde-a-sopra. E aí ele resolve que ele quer beijar ela pra tentar ela lembrar. E aí não funciona, mas minhas amigas, que beijo é esse? Que é isso? Enfim, eles estão exaustos depois dos dias que se passaram aí, né? Então eles decidem deitar e apenas dormir, e eles deitam de conchinha, porque foi assim que eles dormiram no hotel, e o David acha que talvez isso ali, né, traga de volta algum tipo de memória, e eles acabam conversando bastante sobre a vida no geral. Daí ela fala que ela vai fazer arquitetura, porque porque é o que o pai dela fazia, e ele fica tipo assim, mas não é o que tu quer fazer? E ela, não. E aí ela começa a falar sobre isso, sobre como ela não sabe se quer arquitetura ou se é só o sonho do pai dela e ela está seguindo o sonho do pai dela, porque o que ela realmente gosta é de fazer café. Ele fala que cantou pra ela naquela noite e ela pede pra cantar pra ela de novo, pra ver se traz de volta alguma memória. Ele canta pra ela e é lindo e muito, muito triste. E aí eles dormem. Demorou algum tempo para que a respiração dele ficasse regular. Os braços e as pernas ficaram pesados e ele ficou parado, adormecido ao encontro das minhas costas. Senti o pé formigar, mas pouco me importei. Nunca antes dormi com alguém, desconsiderando as ocasionais partilhas de cama platônicas com Lauren. Ao que tudo levava a crer, dormir era só o que eu faria naquele dia. Mas bem no fundo, ficar deitada ao lado dele era gostoso, parecia certo. Parecia certo, a gente já sabe, né? No outro dia eles acabam acordando, né? E aí tem uma entrega de roupas que chegou, são várias caixas, e quem mandou foi a Marta, assistente pessoal do David. E quando ela recebe essas cartas, quando ela recebe essas roupas, o David está saindo do banho apenas de toalha. Olha, tu cala a boca, sua imunda. Sua safada, sua ordinária. Tem muita comédia nessa hora, porque a Marta envia desde calças jeans e camisetas até micro saias e micro vestidos, que ele fica muito puto, porque ela não é como as outras garotas, ela não vai usar esse tipo de roupa, porque ela é esposa dele, e ele não vai deixar ela usar esse tipo de roupa porque é indecente. Rola esses ciúmes, rola uma questão do dinheiro também por conta do preço das roupas que a Evelyn vai querer pagar por essas roupas. E aí rola um acidente ali, enfim, e a Evelyn bate a cabeça na escada, e quando ela bate a cabeça, o David vai ajuntar ela, tentar ajudar ela, né? E aí, quando ele pega ela, ela sente o cheiro dele, e isso traz de volta uma memória. E aí ela vai lembrando lentamente mais um pouquinho. Estivemos nas gôndolas do Venetian. Você disse que não sabia nadar e que eu teria que salvá-los se adernássemos. O pomo de Adão deles saltou. Isso mesmo. Fiquei aterrorizada por você.
Eu sei, você me apertou tanto que eu mal consegui respirar. Afastei-me para ver seu rosto. Por que acha que ficamos tanto tempo nelas? Perguntou ele. Você estava praticamente sentada no meu colo? Você sabe nadar? Ele riu baixinho. Claro que eu sei nadar, e nem acho que a água fosse tão profunda assim. Então, ali a gente já tem uma boa noção de como foi esse relacionamento de uma noite deles, né? Enfim, e aí nesse momento, ela propõe pra ele tentar algo mais do que amizade. Porque afinal, eles já estão casados mesmo, né? Por que não tentar? É bem interessante essa cena, porque está indo para acontecer alguma coisa, mas aí batem na porta e quem bate na porta é Tyler e Pam, amigos, velhos amigos de David. E eles trouxeram um jantar e tananã, ficaram sabendo que ele tinha chegado. E aí a Evelyn fica olhando, tipo, cumprimenta tudo. E o David olha pra Evelyn, tipo assim, tu quer que eles fiquem ou quer que eles vão embora? E a Evelyn fica, tipo, fiquem para jantar, seria incrível, seria muito bom. E aí o olhar que o David dá para ela é um sinal de aprovação. Então eles jantam e aí depois o Tyler e o David descem pro estúdio de gravação que tem ali naquela casa mesmo, e a Pam e a Eve ficam conversando um pouco e aí depois a Eve vai dormir e ela é acordada por um David incrivelmente feliz no meio da noite. E ele tá muito feliz porque ele escreveu 2 músicas inteiras sobre ela. E isso depois de 2 anos sem conseguir escrever absolutamente nada, e a banda estar a ponto de, né, se desmanchar, enfim, acabar a banda, porque eles não estavam mais lançando músicas, criando músicas novas. Você me consertou, é a frase que ele fala para ela. E eles vão conversar sobre isso, e ela já também não tá mais de saia, e não tá mais de jeans e sutiã, o que é engraçado, porque ela foi dormir assim, mas o David tirou porque parecia desconfortável. E ela quer muito, entendeu, fazer o bem bom, só que ele bebeu, e esse é um limite muito rígido que eles traçam, porque não vamos mais lidar com essas coisas com bebida. Enfim, então ele fala que planejou a menina lá em Los Angeles, aquela do biquíni bem pequenininho, e pra ela ficar com ciúmes como uma barreira entre os dois, mas que ele não conseguiu nem encostar nela, porque ele só conseguia pensar na Evelyn, né? E aí ele fala, eu não quero assinar os papéis do divórcio. Então, não assinamos. Certeza? Sim. Adorei o fato dele estar falando da gente juntos, como se isso pudesse se tornar uma rotina. Adorei tanto que nem me importei com o cheiro dele. Amor verdadeiro. 3 dias e meio. Amor verdadeiro. Mas a gente sabe que vai dar merda. Então agora a gente sai de considerações iniciais e a gente entra na sessão de spoilers. Caso tu não queira, né, estar aqui na sessão de spoilers, pula, entendeu? Aqui a Beatriz vai deixar um timestamp, tu pula e vai direto para considerações finais. Para quem fica, bem-vindo à sessão de spoilers. Como a gente tá aqui na sessão de spoilers, eu me dei o direito de usar o óculos porque a gente já é íntima, entendeu? Então, ai, tá dando reflexo. Pois é, que dó. Mas é que eu preciso enxergar em HD em algum momento dessa vida. Nesse ponto, o Mal chega estrondosamente na casa, como sempre, junto com o Tyler, que a gente entende nesse ponto que ele é um produtor de música, e a Pam, né? E daí tem uma cena bem engraçada, enfim. Só que nesse meio tempo, o David e a Eve vão para o quarto, e ela só fez sexo uma vez na vida, e ela tá bem nervosa, porque ela não sabe direito o que fazer, o que esperar, e etc. Tá me irritando, vou ter que tirar, que ódio. E ela tá muito nervosa, mas a cena, amigas, a cena, e daí vem uma cena de bar. Eles terminam o que eles têm que fazer, né? E aí os meninos vão lá pra baixo pro David tocar pro Mal o que ele, enfim, compôs e etc. E aí nesse a Pam e a Eve decidem ir pra um bar pegar o jantar lá, né, que é tipo um pub, meio sei lá o que das quantas. Elas resolvem ir para esse lugar para pegar a janta. Enquanto a janta fica pronta, porque o bar tá bem cheio, a cozinha tá bastante atarefada, elas resolvem dançar, porque tem uma pista de dança. E aí uns caras tentam vir pra cima da Eve e ela, tipo, não, mostra a aliança, tipo, ó, estou comprometida. Não, essa aqui não, porque essa eu ganhei com 21 anos de idade. Sou comprometida, sai de perto de mim. E aí um cara está muito insistente, muito. Só que esse cara não quer desistir. E o David chega e vê e parte pra cima do cara e quebra o cara na porrada. E aí eles estão os dois sangrando, tiram o David dali, tiram a Pam sai todo mundo dali e volta pra casa. E eles chegam em casa e brigam. E aí tem essa passagem na página 151 que eu achei bem interessante, porque ela vai setar todo o plot do livro. Ela tá tentando falar com ele não consegue responder, ela não responde ela. E ela fala, com quem você está me comparando? Perguntei, tão furiosa quanto ele. Porque eu não sou ela. Ele continuou me encarando. Então, ele não fala nada. David, fale comigo. Nada. E aí a gente parte pra cena de sexo tão violento, mas assim, amigas. Que pensa numa cena, chega a salivar, tu não tá entendendo.
Enfim, eles finalmente se desculpam um com o outro, né? E aí pra frente é putaria pura, amém, aleluia, igreja. E aí a Eve liga finalmente pra Lauren pra contar tudo o que tá acontecendo, tudo o que aconteceu, enfim. E elas conversam sobre tudo o que aconteceu nesses últimos 4 dias, né? A Lauren fala sobre uma ex que traiu o David e sobre como isso trouxe o álbum mais famoso da banda, inclusive a música mais estourada deles, que se chama Casa de Areia, que no caso é a casa que eles estão. E também fala sobre a mãe do David, que era toda fodida da cabeça e tal. E nesse ponto, a Eve interrompe ela e fala: Lauren, são coisas extremamente pessoais que eu preferia que ele me falasse. Eu não quero descobrir isso de outra pessoa. Enfim, e a gente também descobre que a Lauren está saindo com um boy misterioso. Todo mundo já sabe quem é, né? Enfim. A Eve e o David passam a noite se conhecendo melhor. Imunda! Eu tô falando de, tipo assim, cor favorita, música favorita, filme favorito. Eu não tô falando dessas coisas aí que tu fica pensando, sua imunda! E aí tem um climão quando a Eve fala da ex. E aí eles acabam criando regras. E nessas regras estão assim, não trair, não mentir, enfim. E aí tem um momento que é foda. Olha, não gosto nem de lembrar disso aqui. Nada de mentiras a respeito de nada, enfim. E aí ela fala, confio em você. Ele fala, obrigado, isso é demais. Esperei um instante, mas ele não disse mais nada. Você confia em mim? Perguntei, preenchendo o silêncio. No minuto em que as palavras saíram da minha boca, eu quis pegá-las de volta. Se eu tinha que exigir fé e afeto, isso de nada valeria. Pior do que isso, causaria estragos. Seu olhar se desviou para um ponto sobre o meu ombro. Ali estava a minha resposta. A honestidade já mostrara quem mandava ali. Subitamente, senti frio, e apesar disso não ter nada a ver com o fato de que eu estava sem camiseta, só quis voltar a vesti-la. Estou chegando lá, Eve. Só me dê um tempo. Ele fala, nós vamos ficar bem. Isso depois de eles, né? Porque todo e qualquer problema que eles têm, toda e qualquer discussão que eles têm, toda e qualquer insegurança que eles têm, eles resolvem com sexo quente. Ele fala, minha doce gata, só preciso de tempo. Por causa dela. Eu disse, precisamos deixar as coisas a claras. Sem segredo nenhum. Ele disse baixinho. Por causa dela. Coisa boa! Alegria lá pra cima! E aí, do absoluto nada, ela paga o primeiro boquete da vida dela. Boa, a primeira vez que a gente nunca esquece, amiga. Isso aí. Enfim, eles resolvem fazer sexo sem camisinha. Mas o Adrian interrompe com uma ligação, falando que tá tendo um evento em Los Angeles e que a banda inteira precisa estar lá. Então, eles meio que se arrumam em cima da hora e vão pra lá. E a Eve tá meio chateada, porque ela não gosta de Los Angeles, principalmente porque todas as pessoas que tiveram contato com ela, tirando o mal, que foi o Adrian, a Marta e o Jimmy, são os três escrotos com ela, né? Só que aí ela diz que tá apaixonada por ele. E o sexo que vem depois disso, amigas, eu falei que era putaria desenfreada, é realmente desenfreada, é lindo, é belíssimo. Deveria ter uma escultura disso no Louvre, é maravilhoso. Só que ele não diz de volta ainda, e isso dói nela, obviamente. Aqui começa a cagar tudo. Por quê? Porque os guri vão se apresentar, e a Marta, que é a assistente pessoal do David, fica cuidando da Evelyn. Daí a Marta tá conversando com ela e a Marta fala, às vezes ele se deixa levar, não quer dizer nada. Marta olhou para minha aliança. Com um movimento elegante, ajeitou os cabelos atrás da orelha. Acima de um lindo brinco de rubis, havia um único diamante pequeno, cintilante. Não passava de um pedrisco, um que não parecia combinar com os gostos refinados de Marta. Quando quiser, posso mostrar onde ficar para assistir o show. A sensação de espiral que se iniciara quando David se afastou de mim ficou mais forte. Ao meu lado, Marta aguardava com paciência sem dizer nada e só por isso já me senti grata. Ela já dissera coisas demais. Apenas um brinco de rubis pendia na outra orelha. A paranoia não era nada bela. Será que aquele brinco era o par do diamante que o David usava? Não, isso não fazia sentido. Tá bom, então a negação ela tá vindo a cavalo, né, amiga? Aí o show acaba, a Evelyn tá extasiada porque ela nunca tinha assistido um show de rock, ela tá apaixonada pelo marido dela, então ela vai falar com o marido dela depois do show. E aí ela ouve o marido dela discutindo com alguém dentro de uma sala e ela vai entrar e o Ben, o baixista, se coloca na frente. Ele fala tipo, não vai entrar. E aí ele fala, deixem-os resolver as coisas, porque quem estava lá dentro era a Marta e o David. Você não sabe como eles eram quando estavam juntos. Mal disse que você é legal e tenho certeza de que é, mas ela é minha irmã. David e ela sempre foram loucos um pelo outro desde que éramos jovens. E aí ela basicamente dá um chute na porta e abre a porta e ela vê o David beijando a Marta. Alegria, graças a Deus, depois de tudo aquilo de não trair e não mentir. Meu Deus. Ela sai e o David vai atrás dela. E ele fala, isso faz muito tempo, não é importante, não tem nada a ver com a gente. Daí ela vai embora e ele fala, que porra você tá fazendo, Evelyn? O que você está fazendo, David? O que você fez?
Nada, não fiz porra nenhuma, você disse que confiava em mim. Por que vocês dois ainda usam os brincos se não é nada? A mão voou para a orelha, cobrindo o maldito objeto. Não é nada disso, porque ela ainda trabalha para você. Você disse que confiava em mim, repetiu ele. Por que manter a casa em Monterey por todos esses anos? Não, disse ele e depois parou. Não? Só isso? Isso não basta. Não era para eu ter visto isso ou só fazer de conta que eu não vi? Você não entende. Então explica para mim, implorei. Você não consegue, não é? Daí ela, dei mais um passo para trás e seu rosto endureceu, tomado pela fúria. Não ouse me deixar. Você prometeu. Eu não o conhecia, encarei-o, paralisada, permitindo que a raiva dele me assolasse. Ela não tinha chances de vencer minha dor nem um pouco. Se sair daqui, acabou. Não ouse voltar. Tudo bem. Tô falando sério, você não vai significar nada pra mim, ele disse. E ela vai embora. E aí ele bate a porta atrás das costas dela quando ela sai. E ela resolve, então, ir para o apartamento dela, que ela divide com a Lauren, e quando ela entra, ela vê o irmão dela e a Lauren se pegando. O cara misterioso que a Lauren estava saindo, irmão dela. Que felicidade, graças a Deus. Enfim, e aí a gente tem um pulo temporal de 28 dias. A Eve voltou a ser barista, uma vez que ela perdeu aquele estágio de arquitetura, né? Ela voltou a ser barista, que é o que ela ama fazer. O Jimmy, que é o irmão mais velho do David, está internado em uma clínica de reabilitação. A Lauren e o Nathan estão firmes e fortes. E a gente não tem nenhuma notícia do David. 28 dias. A Eve tá destruída. Ela emagreceu horrores, ela mal dorme, ela chora o dia inteirinho. E aí as colegas do trabalho dela convencem ela a sair. E ela sai. E ela enche os cornos de vodka, não de tequila essa vez. E aí o David tá lá dançando com ela. Como ele sabe que ela estava lá? Aí ela puxa ele pro beco atrás da festa e fica tipo, que porra tu tá fazendo aqui? Ele assim, vim atrás de ti, vamos tá conversando? E ela, como é que tu me achou? A Lauren, ele foi até o apartamento, viu a Lauren passou a localização de onde ela tava e ele foi atrás dela, uma ótima amiga, graças a Deus. E aí eles brigam muito, eles fodem muito, ali mesmo naquele beco bem limpo, graças a Deus. E aí ela disse que é um adeus, isso ali é um adeus, e não quer mais saber dele. Ele convence ela a encontrar ele no outro dia para eles conversarem. Então ela concorda e ele vai mesmo no outro dia, lá no serviço dela. Ele tá disfarçado e tal, ele tá com uma barba, ele cortou o cabelo, porque ele tem um cabelo comprido, que era a identidade, mas ele cortou para não ser reconhecido, e ele tá com barba e não sei o quê. E aí eles vão pra casa dela conversar e o Nathan, irmão dela, avança no David. Com razão, né? Bem feito, graças a Deus. Mas o David só se permite apanhar, ele tipo assim, eu mereço, pode dar-lhe. E aí ele apanha bastante, as duas separam a briga, a Lauren e a Eve, e o Nathan fica tipo assim, por que vocês estão defendendo ele? E elas tipo assim, a gente não tá defendendo ele só quer falar, deixa ele falar. E aí o David tá todo sangrando, a Eve leva ele pro banheiro pra cuidar dele, né? E aí o celular dele toca, só que ele não consegue atender, então ela pega e adivinha quem que tá ligando? A Marta. Ai, que alegria, energia lá pra cima, graças a Deus. Enfim, aí ela manda ele embora, fala tipo assim, querido, tchau pra ti. E ele vai embora, sem falar nada. Por dias, ele aparece no café e só segue ela até em casa, porque ela vai andando até em casa e ele segue ela até em casa. Até o dia que ela cansa e confronta ele, fica tipo assim, tá, querido, o que tu quer? E ele fala, minha mulher mora em Portland. Enfim, eles vão beber e o David fala sobre a Marta, finalmente, né? Fala que era sempre ele, o Mal e o Jimmy, e aí depois apareceu o Ben, e com ele veio a Marta, que era irmã. Foi amor à primeira vista, foi uma paixão muito louca, eles viviam, tipo, voltando e terminando, voltando e terminando, porque era uma coisa mais adolescente. Mas teve uma vez que realmente engatou, e quando engatou foi muito sério, e ela traiu ele. Só que ela traiu ele com o Jimmy, com o irmão dele. Por isso que ele estourou aquela hora que viu ela com o Jimmy, por isso que... Aí a família dele também completamente bem estruturada, graças a Deus, né? E ele fala que ama ela. E aí eles brigam e mais tarde naquela noite o David começa a mandar mensagem pra ela. Ela tá deitada na cama, assim, tipo, it's a possibility. E ele começa a mandar mensagem pra ela responde e aí em certo ponto ele fala sobre o passado dele. Ele tem uma mãe alcoólatra que abandonou ele, ele e o Jimmy, no caso, né, quando o David tinha 12 anos, o Jimmy era um pouco mais velho. E do nada ele fala, tipo assim, tu pode abrir a porta de repente? Porque ele tava ali, do lado de fora, sentado na calçada, graças a Deus. E aí ela abre, ele entra, eles deitam na cama e eles ficam apenas conversando. Ela tá com medo dele ir embora e sumir de novo, né? Esse é o medo dela, dele sumir. E eles conversam e acabam dormindo. Ela acorda sozinha na cama no outro dia, porém com um bilhete falando que ele ainda não vai embora de Portland, ele ainda não desistiu. E aí ela vai trabalhar normalmente, e no final desse dia a Marta vai até o local de trabalho da Evelyn
pra conversar com ela. Elas conversam sobre como a Martha sempre achou que ela e o David ficariam juntos no final, porque eles sempre terminaram e voltaram, e como um foi o primeiro do outro, tanto o primeiro amor quanto o primeiro outras coisas, ela tinha isso na cabeça de que não, a gente vai ficar junto eventualmente, não tem isso. E claramente isso não é uma verdade. E que agora ele tinha basicamente se mudado para Portland, ele estava trabalhando num estúdio de Portland para fazer as músicas que precisavam ser feitas, que é um estúdio que ela sabia onde é que era, e falou que se ela não for atrás dele, ela vai se arrepender pelo resto da vida pelo que ela tá perdendo. Então a Evelyn literalmente corre para esse estúdio, encontra ele lá. O David vendeu a casa em Monterey, né, que é a casa da música, e comprou um apartamento de 3 quartos ali em Portland, porque é onde é a casa da esposa dele. A gente descobre que ele está gravando ali, ele fez tudo isso porque a Eve é muito mais importante do que a banda pra ele, é muito mais importante do que a carreira dele, né? Então ele fez tudo isso. Ela vê o Jimmy, que pela primeira vez parece ser sóbrio e de fato parece ser uma pessoa legal quando sóbrio, ele só é um escroto quando ele está drogado e bêbado. E ela também vê o Ben e o Mal, e o Ben parece ter mais medo dela agora, porque ele tá tipo assim, eu sei que eu me meti no meio, mas é que assim, é minha irmã, desculpa. E ela tá tipo assim, tem problema, querido, tem problema. O David e ela fazem meio que as pazes, e ele é convidado por ela pra jantar na casa dos pais dela. E os pais dela detestam ele de cara. O pai dela principalmente. Então assim, tá jantando quem? Os pais dela, ela e o David, a Lauren e o Nathan. Tá tudo indo pra puta que pariu, porque o pai dela tem ódio do David, porque tem medo que ele leve ela pra longe, né, enfim, ali da vida que ela sempre sonhou, de ser arquiteta e não sei o quê. E aí, esse ponto é a grande revelação, né? De eu não quero ser arquiteta, esse sonho é seu e não meu. Essa parte aqui eu vou até ler, porque ela é tão incrível, 281, isso é já lá no final do livro, tá? Passa, porque daí ele fala assim, isso é o pai dela, isso é ridículo, todo o dinheiro que a gente gastou em cima de ti, e ela fala, eu te devolvo, não te preocupa. E daí fala, isso é insano, tu só tá fazendo isso por causa dele, e ela fala, não, é por minha causa, eu não quero. Daí o pai, acho melhor você sair agora, Evelyn. Pense no assunto com mais atenção, falaremos mais tarde. O senhor se esqueceu de dizer a ela que não importa o que ela decida, o senhor ainda a amará. Nathan se pôs de pé, puxando a cadeira de Lauren para ela. Encarou nosso pai com o maxilar contraído. É melhor irmos também. Ela sabe disso. Com o rosto crispado em sinal de confusão, papai se levantou da cabeceira da mesa. Nate grunhiu. Não, ela não sabe. Por que acha que ela andou na linha por tantos anos? Sabe, trazendo um trauma assim nosso pra junto, eu achei bem ridículo da tua parte, Kylie Scott. Não precisava dessa sessão de terapia que tu me custou, entendeu? Porque eu tive que levar pra terapia, uma pena mesmo. Eles vão pro apartamento que ele comprou em Portland, né? E aí, mais comédia, o que eu amo. E aí, sexo quente, eu também amo demais. Ela dá finalmente uma aliança pra ele, porque ele nunca teve uma aliança e ela tinha, então ela comprou uma aliança pra ele. E aí, a Evelyn vira assistente pessoal do David, porque a Martha é mandada embora, há muito tempo atrás, por sinal. Numa outra noite, tem um encontro de amigos, né, que são as meninas do café, a Lauren e o Nathan, toda a banda, eles estão reunidos num barzinho de Portland que eles costumavam ir, que é bem pequeno mesmo, tá todo mundo ali reunido, conversando, rindo. E aí o David inventa de tocar uma música que ele compôs pra ela. E a música é linda! Ele pega todo mundo da banda, junta naquele palquinho que é desse tamanho e faz um show da banda mais famosa num bar desse tamanho, com as pessoas que não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Eles cantam a música pra ela. E aí, obviamente, aquilo vira um alvoroço na mesma hora, mas a música é linda e o livro termina em perfeita harmonia. Felizes pra sempre. Acabou. Acabou a parte de spoilers, agora entramos em considerações finais. Chegamos, gente, depois de muito tempo, graças a Deus. Vamos lá. Esse livro é de extrema rápida leitura, muito fácil de ler. Assim, nível de bagaceiragem, eu daria um 8 de 10. Poderia ser mais, mas ele com certeza tá num dos meus com mais bagaceiragem. Só não tem mais do que os outros livros na série, graças a Deus. Livro muito bem escrito, quase sem furos de enredo. Os personagens têm uma profundidade muito legal, não muitos personagens ao redor, principalmente o casal principal. E eu diria que ainda entre os dois, eu esperava que a protagonista tivesse mais um background mais confuso, mais, né? Mas não, é o David mesmo. E o background dele é muito interessante quando tu para pra entender ele. E ainda assim, tem várias coisas que a gente não consegue ver da construção dele nesse livro. A gente vai ver só lá no terceiro livro, no livro do Jimmy, que é o lance da mãe e tal. Então, isso em si também é muito interessante. Esse livro foi um livro da minha adolescência, eu sou apaixonada por ele, vale muito a pena. Eu queria que a Kylie Scott publicasse mais 200 livros, eu leria todos. Eu acho que tem uma certa dificuldade de encontrar esses livros hoje em dia, o meu tá até todo capenga, coitado. Eu li ele em 2016, com 16 anos eu tinha esse livro aqui na minha estante. Não vamos estar julgando. Enfim, se eu recomendo esse livro, com certeza, se tu gosta de bagaceiragem, minha filha se joga. Inclusive, eu acho esse livro
um excelente livro para curar ressaca literária, porque ele é um livro fluido, rápido, cheio de bagaceiragem, com leve drama, mas também não é um drama muito assim que dói demais. Então, sensacional, sou apaixonada. Obrigada, Kylie Scott, por publicar essa obra de arte. E, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Desculpa eu estar meio assim imobilizada, mas é porque eu acabei de fazer uma cirurgia, então eu tô meio capenga ainda. E por mais livros de romance com comédia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Igreja da Bagaceiragem. Aleluia, Igreja da Bagaceiragem. Aleluia, irmã. Aleluia, irmã. Um beijo no teu coração. E tchau.